ao canal. Hoje a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. O Robert Louis Stevenson nasceu na Escócia em 1850. Ele foi filho de pais engenheiros, profissionais liberais, que eram de origem protestante, mas especificamente presbiterianos. A gente vai ver que ao longo da obra dele isso tem uma certa importância. A fé dele tem uma certa reverberação no modo como ele trata certos temas na obra dele. Ele foi um escritor, de certa forma, bem eclético, porque apesar de aqui no Brasil a gente não ter tantas obras dele, ele escreveu poemas, ensaios, escreveu muitas histórias de aventura, que eram as quais, assim, pelas quais ele era mais conhecido, né? E ele também escreveu esse livro aqui, que é O Médico e o Monstro, mas também tem o título, que é o título mais conhecido lá fora, que é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. E esse livro aqui ele foi escrito ali no finalzinho do século XIX, um pouco antes do Retrato de Dorian Gray, que foi um livro que eu lembrei, assim, em um dado momento dessa história. Eu acho que eles têm temas bem parecidos, assim. Inclusive, o Oscar Wilde é referenciado aqui nas notas de apoio desse livro, e dá pra ver que esse livro aqui teve alguma influência no Retrato de Dorian Gray. Eu pude ler esse ano e quando eu fiz essa leitura, não foi inevitável, eu acabei lembrando daquele livro também. E uma das obras mais famosas que a gente tem aqui no Brasil também, do Robert Louis Stevenson, né? Como eu comentei, ele era mais conhecido pelos seus livros de aventura, e uma das obras mais famosas dele é A Ilha do Tesouro, que agora eu quero ler, né? Depois de ter lido isso aqui, eu quero ler o outro também. Quando ele foi lançado, ele foi muito bem sucedido, né? Tanto é que ele até conseguiu dar uma certa independência financeira para o Stevenson. Ele foi meio que um best-seller ali da sua época, digamos assim, se é que a gente pode falar dessa forma. Do que se trata, né? Vamos ao enredo aqui da história. O livro, ele começa pela perspectiva do Sr. Utterson, né? Que é um advogado que tem um amigo e cliente, que é o Dr. Jekyll, aqui no título. E esse Dr. Jekyll entrega para ele um testamento em que ele fala que se acontecer alguma coisa com ele, com a sua fortuna, todos os seus bens iriam para o Sr. Hyde, né? O Sr. Utterson ele estranha um pouco isso, porque o Dr. Jekyll é uma pessoa muito bem sucedida no campo da ciência, né? Ele era mais um médico, mais na área da pesquisa mesmo, e ele era muito bem sucedido nessa área, né? Sem contar que ele era muito, assim, quisto socialmente também. Ele era uma pessoa que tinha uma fama muito boa, né? Ele era uma pessoa que sempre dava bailes, que estava sempre com os melhores grupos sociais. Ele era muito bem quisto. Então o Dr. Utterson ele fica um pouco curioso de qual é a relação do Dr. Jekyll com o Mr. Hyde, sendo a figura que representa o Mr. Hyde, que é um homem meio esquisito. As pessoas, quando estão na sua presença, sentem sensações assim, têm impressões muito desagradáveis. A gente não tem uma descrição assim muito do rosto, né? A gente não tem uma descrição muito detalhada do Sr. Hyde aqui, mas a gente sabe que ele é um cara baixinho, que anda meio encurvado, peludo, com roupas, assim, tem um aspecto meio soturno. O que o narrador aqui não descreve muito bem é as feições dele faciais, né? Apesar de falar que é muito desagradável, assim, parece que é meio deformado. Mas eu até fiquei pensando se o narrador não descreve essa parte justamente para que a gente possa projetar o que seria desagradável, né? Sei lá, pra mim, né? No próprio semblante do Hyde. Enfim, fiquei refletindo sobre isso, porque ele não detalha, mas também isso é um aspecto do próprio gênero do livro, né? Que é um gênero de terror, para deixar um certo suspense, né? No ar, assim, pairando no ar. Mas o Sr. Hyde também, assim, tem um momento aqui que a gente vê bastante, assim, sobre a pessoa dele, né, a fama dele, é que ele, em um dado momento, né, tá passando ali na rua, ele se depara com uma criança, né, ele tromba com uma criança, e ele começa a pisotear essa criança, maltratar, machucar, e até depois, e isso que deixa ainda o Sr. Utterson mais curioso, é que o doutor ele acaba entregando um cheque para a família dessa criança, meio que como, né, uma indenização ali, e esse cheque está assinado pelo Dr. Jekyll, né?
Enfim, mais outras estranhezas aqui desse relacionamento. A gente também vê ali o Dr. Hyde tendo acesso, né, em uma chave para ele entrar na casa do Dr. Jekyll, assim, tipo, de maneira livre, assim. Enfim, é estranha essa relação como duas pessoas tão diferentes ao mesmo tempo estão conectadas. E o Dr. Utterson fica curioso, ele passa a querer descobrir, né? E a partir de então a história começa a ter um aspecto meio de história de detetive, porque aí a gente fica curioso, né? Ele também fica, a gente fica junto com o Sr. Utterson curioso para saber qual que é essa relação dos dois, como que se dá essa relação, porque eles não são, sei lá, pai e filho, não tem, sei lá, algum tipo de parceria comercial, nada, não se sabe. A história é muito simples, eu acho que se eu contar mais a partir daqui, eu acho que eu vou entregar muito da história, e como o livro é um livro de terror, eu acho que esse suspense, ele faz parte, né? Apesar de que eu acho que é muito fácil perceber o que está acontecendo aqui, né, nessa história, até porque o médico monstro, ele tá já no imaginário cultural. Tem muitos filmes, até desenhos infantis que fazem referência a essa história, né, aquele desenho do Piu Piu lá. É uma história que mesmo quem nunca leu sabe um pouco como que se dá essa história aqui, como muito dos clássicos, né. Foi o primeiro livro de terror que eu li na minha vida. Apesar que, assim, eu acho que isso aqui deve ser bem diferente, né, do Stephen King, por exemplo, né, que eu nunca li ainda. Não sei se um dia... Eu sou meio medrosa, né, mas foi o primeiro desse gênero. O que me trouxe a esse livro aqui, na verdade, foi um outro livro que eu li, anterior a esse, que foi o Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. O Eugênio, né, que é o personagem principal, em dado momento, ele tá ali conversando com uma personagem sobre a questão, né, a luta que a gente tem internamente, e aí ele fala que todos nós temos um pouco de Dr. Jekyll e um pouco de Mr. Hyde. Então por aí você já vê um pouco de como que é o assunto desse livro, né, como que se dá aí essa questão da relação, essa questão simbólica, na verdade, que tá por trás dessa relação do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. E aí a gente entra um pouco na temática do livro, né? Ele vai tratar muito, ele vai acabar fazendo a gente refletir muito sobre a questão da duplicidade da natureza humana, essa vida dupla, né? Principalmente essa questão de que a gente tem dentro de nós bem e mal se gladiando, a questão de que a gente tem dentro de nós, né, essa luta entre o bem e o mal é muito forte aqui nesse livro. E é o que simboliza, né, essa relação do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Essa questão da vida dupla, né, de você dar vazão aos seus prazeres, aos seus desejos, mas você não querer ao mesmo tempo ser punido, né, pelo que vai acontecer, porque muitas das vezes a gente cometer certos tipos de atitudes, ainda mais no meio da sociedade, a gente vai ser punido por elas, né? A gente quer dar vazão a isso, mas a gente não estaria disposta, né? A gente não estaria disposto a assumir as consequências muitas das vezes. Mas e se a gente tivesse a oportunidade de colocar para fora, né, tudo que a gente tem vontade de fazer, muitas das vezes os desejos mais terríveis que a gente tem, sem sofrer as consequências por essas atitudes, esses comportamentos. Como será que a gente agiria? Então, esse é o conteúdo do livro. Eu acho que é muito fruto ainda da visão cristã que o Stevenson ele pegou ali dos pais, né? Apesar de o Dr. Jekyll ter essa figura da bondade, o Dr. Hyde ter essa figura da maldade, chega uma hora que você começa a se questionar se realmente o Dr. Jekyll é essa bondade pura, assim. Será que foi só a partir do momento que ele teve contato com o Sr. Hyde que teve essa corrupção, ou isso já estava no Dr. Jekyll? Então fica aí de reflexão pra gente, né? Apesar de o livro ter essa pegada bem profunda, é uma história muito fluida, uma história muito leve, né? Contada de maneira linear, então não há dificuldade para ler esse livro. Inclusive, é um ótimo livro que você pode
pegar para começar a ler livros, principalmente se você gosta de séries, de suspense, filmes de suspense, é você linkar o que você gosta de assistir com talvez livros que você possa gostar de ler, se você quiser se aventurar pelo mundo da literatura também. Então fica a dica desse livro. Para finalizar, eu vou falar um pouco da edição aqui, da edição da Penguin. Essa edição, ele tá assim, isso aqui é a história, ainda no final tem algumas notas. Infelizmente, né, a Penguin gosta de colocar notas no final, né, dos livros. Isso aqui, ó, é só de texto de apoio sobre o livro. E os textos de apoio são muito bons para se aprofundar na obra. Ele conta um pouco sobre como o gênero do terror, né, surgiu do gênero gótico. E ele fala um pouquinho do gótico, fala um pouco sobre o contexto do Robert Louis Stevenson, né, sobre a vida dele. Linka também com o retrato de Dorian Gray, vai falar um pouco sobre a temática do livro, né, da duplicidade humana. Então, isso que eu gosto tanto dessas edições, acho que elas têm um ótimo custo-benefício, porque apesar de ser capa mole e tal, eu não me importo muito com isso, mas elas têm geralmente bons textos de apoio, boas traduções, né, são traduções confiáveis. Então fica a dica também dessa edição, essa aqui realmente vale super a pena. Então esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado aí, se interessado por ler o livro. Com certeza vai ser uma leitura muito proveitosa, não só como um belo entretenimento, mas também como boas reflexões pra gente fazer. E espero ver vocês no próximo vídeo.